Bom dia, galera, para quem está vendo essa aula ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem for ver ela depois, certo? Muitos de vocês aqui eu já conheço, vieram de planilhas, vieram de outras turmas, já tive aula com vocês, já dei aula para vocês em outros módulos. Para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Alex, vou estar com vocês nesse módulo de manutenção, que eu confesso que é o meu módulo favorito, disparado meu módulo favorito, né? Porque é igual eu falei para as turmas anteriores, foi o módulo onde tudo começou. Foi o módulo onde o Alex começou na informática, foi onde ele começou. Eu comecei consertando o computador, mexendo nesse monte de peça aqui, pulsando e tudo mais, certo? E vocês vão ter uma boa noção de manutenção fazendo esse módulo aqui comigo. Claro, não dá para deixar de destacar o seguinte, não dá para deixar de destacar que é um módulo que eu preciso bastante, que vocês prestem bastante atenção. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, aqui vou estar manipulando peças, aqui vou estar manipulando diversos componentes, e, por exemplo, vocês não estão aqui, né? Não é tão prático quanto em planilhas que eu posso simplesmente compartilhar uma planilha com vocês e vocês acessam ela daí. Vocês, por exemplo, não têm acesso às peças que eu estou aqui. Então, por exemplo, eu vou mostrar detalhadamente cada peça, os slides, vou mostrar os conceitos, e eu preciso realmente que vocês prestem bastante atenção para que vocês não fiquem perdidos no conteúdo, entendeu? É um conteúdo que ele exige bastante atenção, exige bastante perícia de vocês, que vocês não percam nenhuma aula, vocês sabem como é que eu sou, né? Que todo conteúdo meu, toda aula minha, eu sempre passo uma atividade depois. Quem já teve aula comigo sabe como é, né? Porque isso ajuda vocês a manter o aprendizado sempre em dia, né? E, claro, ajuda também a incentivarem vocês a estar sempre acompanhando as aulas. Vocês que não estão vendo ao vivo, que estão vendo essa aula agora de forma gravada, que viram ela posteriormente, já sabem, né? Vocês só terão a presença computada caso façam a atividade que for disponibilizada lá no Avalon, tá bom? Novamente, repito aí, quem estiver entrando, deixem o microfone e a câmera desligados, tá bom? Só ativem o microfone se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Bom, então hoje vai ser, igual eu falei para vocês, é um módulo, é uma aula introdutória de manutenção, um módulo que ele é bastante interessante, que eu tenho um certo carinho por manutenção, e é uma área que ela é muito produtiva, né? É, levando em consideração que é um mercado que ele é muito aquecido. Máquinas sempre vão dar problemas. E falta profissional capacitado para ter essa expertise, para estar consertando essas máquinas, para ter essa. Para prestar esse suporte. Hoje a gente tem suporte técnico em todas as empresas, inclusive até mesmo aqui na Enet, porque a gente tem um monte de máquinas e as nossas máquinas elas dão problemas. Não dá para negar. Que só dá problema a máquina que é ruim. Não. Toda máquina está sujeita a dar algum tipo de problema, algum tipo de intercorrência. E é necessário que nós tenhamos esse conhecimento para que nós possamos, então, fazer este reparo e tudo mais, ok? E é o que eu vou mostrar para vocês, como vocês vão fazer esse reparo com bastante atenção, com bastante perícia, aí, para que vocês não façam nenhum diagnóstico errado. Vamos apresentar as peças, os conceitos, software. A gente vai ter Eu vou demonstrar para vocês, vai ter uma aula aqui que a gente vai fazer uma demonstração de montagem de gabinete, vai ser de instalação de Windows, vai ser bem legal. Vai ser um módulo bem dinâmico que vocês vão gostar bastante, ok? Bom, vamos então, vou compartilhar aqui o slide da nossa aula de hoje. Colocar o meu rostinho aqui para aparecer que eu não estou olhando para o lado. Agora sim. Bom, esse então, todo mundo está conseguindo visualizar o slide aí, gente? Está aparecendo para todo mundo? Beleza. Então vamos lá, vamos começar então esse módulo aqui, certo? Vamos começar o slide. Peraí, cadê minha seta do mouse? Está aqui. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar então dos objetivos desse módulo. O que que a gente está fazendo aqui nesse módulo de manutenção? O que que a gente vai aprender aqui? Primeiramente, capacitar os alunos a conhecer a fundo os componentes do computador, ou seja, vocês vão conhecer a fundo os principais componentes aí. Peraí, que a minha tela sumiu aqui, gente. Peraí. Agora reapareceu. Vamos lá.
Vou ter que compartilhar novamente aqui, que deu um piti aqui na minha tela. Pronto, agora sim. Capacitar vocês para conhecer os componentes do computador, para conhecer a fundo os componentes, certo? A função que cada um deles tem no computador. Espera aí, gente, que a minha seta aqui ela tá meio teimosa. Pronto. Apresentar os conceitos tanto de software quanto de hardware, certa detecção de problemas em máquinas e como fazer um diagnóstico correto. Isso, gente, é uma coisa que é muito importante e é uma coisa que ajuda a diferenciar o bom de um mau profissional, certo? Que é o quê? A capacidade de fazer um diagnóstico correto. Por que eu falo isso? Vamos lá, vamos supor que um de vocês tiveram algum problema, vocês tiveram algum problema aí no computador de vocês, e aí vocês precisam fazer, então, o reparo no computador, né? Fazendo esse reparo, e aí, por exemplo, vocês não sabem onde é que está aparecendo o problema. E aí vocês vão e chutam numa peça que não tem nada a ver. O que pode acontecer? Você pode danificar uma outra peça e mesmo assim você não resolve o problema. Então, olha o tamanho da encrenca, o tamanho do prejuízo que vocês podem ter para o computador de vocês ou até mesmo para o computador de um cliente. Olha o tamanho da confusão. Então, é extremamente necessário que vocês tenham essa noção para fazer esse diagnóstico de forma correta, para fazer esse reparo de forma correta. E assim você evitar qualquer outro tipo de prejuízo, entendeu? Mostrar a importância do bom diagnóstico na máquina defeituosa, foi o que eu acabei de falar para vocês, e capacitar vocês para ser um profissional de reparo com qualidade, ou seja, para vocês terem realmente a capacidade de vocês resolverem problemas de uma forma plena, de uma forma bem tranquila, ok? Aqui é a avaliação do módulo. Quem já teve aula comigo já sabe que não tem nenhuma aula minha que eu não passe atividade. Portanto, não faltem. Não posso ver ao vivo, professor? Tranquilo. Não deixa de ver a aula gravada, certo? Teve muita gente que ficou, que, por exemplo, na aula de planilhas não conseguiu fazer a prova, mas mesmo assim passou. Por quê? Porque tinha todas as atividades em dia. Então, esses pontinhos que vocês conseguem todos os dias, gente, isso pode salvar a pele de vocês, tá bom? Né? Então, igual eu falei para vocês, vai ter o conteúdo gravado e em aula e vai ter depois o questionáriozinho que eu passo para vocês. Lembrando, gente, né, que a gente padronizou aqui essa questão de ter mais as aulas complementares. Então, por exemplo, vocês estão tendo essa aula hoje no sábado. Quando for na quarta-feira, vocês vão ter um conteúdo a mais no aula, entendeu? Vamos lá, deixa eu só explicar para vocês. A nossa regra aqui na ENET é a gente ter 3 aulas por semana. Como assim, professor, 3 aulas? Essa aula de sábado, ela vale por 2, que é a teoria, a primeira aula, e a atividade que eu passo para vocês, ela vale como segunda aula. E aí, na quarta-feira, vai ter um conteúdo que eu vou disponibilizar no Avalon para vocês, que ele vai valer, então, como a terceira aula de vocês, certo? Então, não deixem de fazer essa atividade que vai estar disponível lá no Avalon, tá bom? Então, Eric, foi o seu caso, né? Você fez a prova, mas não fez, mas conseguiu passar. Por quê? Porque você tinha todas as atividades em dia, estava bem participativo, ok? Bom, deixa eu tirar só essa tela daqui, gente. É muita tela aparecendo aqui. Vamos lá. E aí, aqui vocês já sabem como é que eu vou até pular aqui, né? Essa questão da avaliação. Depois eu vou estar revisando isso daqui. Vamos lá. A importância de um bom profissional de um bom profissional na área de manutenção. Ó. Computadores são máquinas que auxiliam bastante no nosso cotidiano. A gente vive com o computador o tempo inteiro, seja direto ou indiretamente. Ah, professor, eu faço tudo pelo celular. Não importa. O celular também, ele faz tudo, ele faz boa parte das coisas que um computador faz, entendeu? Então, meio que de uma forma direta você também está tendo esse contato. Então, mas como toda máquina, não importa se você pegou um computador, um notebook de R$ 1.000, ou se você pegou um computador potente de R$ 50.000, todos eles são sujeitos a dar falhas, certo? Então, por isso, é extremamente importante que a gente possa conhecer os componentes de uma máquina e ter a percepção do que pode causar o problema, né? Porque aí a gente conhecendo os componentes, a gente já sabe, por exemplo, se direcionar onde que a gente precisa ir na hora da gente resolver aquele problema, entendeu? E aí a gente já resolve de uma forma muito mais fácil, ok? E um profissional com esse conhecimento, ele é muito valorizado no mercado. Gente, vocês forem... Eu vou contar um pouco da minha história aqui. Quando vocês eram pequenos ainda, quando eram crianças, brincavam aí na rua jogando bola e tirando o tampão do dedo,
Então, em 2010, eu fiz um processo seletivo para entrar numa grande empresa de informática, aqui, uma rede de lojas de informática que tinha aqui no DF, né, que não existe mais, enfim, foi vendido e tal. E aí eu fiz a primeira entrevista, a vaga era para o suporte técnico. Beleza. Fiz a primeira entrevista, passei. Fiz a segunda, passei. A terceira entrevista, gente, era uma montagem de computador. Eles me deram o seguinte, me deram um gabinete desse daqui, me deram uma placa-mãe, processador, tudo que está aqui, e falaram, você tem que montar tudo isso daí e o computador tem que ligar. Você tem 15 minutos para fazer isso. E eu, eita, nós. Mas como eu já tinha essa noção, deu certo. Eu fiz em 12, né? E aí vocês vão ver que depois que vocês aprendem os componentes, vocês conseguem montar de forma muito mais fácil, principalmente hoje. Essa galera, vocês aí que estão cada vez, essa galera gamer aí, que monta o próprio computador e tudo mais, né? Na minha época não tinha esses computadores cheios de RGB igual tem hoje. Então, fica tudo mais fácil de vocês pegarem o conteúdo bem, bem mais tranquilo. Beleza? Bom, mas claro, gente, as máquinas, elas evoluem todo santo dia. Todo santo dia essas máquinas elas estão em constante evolução, certo? E aí, galera, é extremamente necessário que vocês também se atualizem. Por exemplo, vocês não vão ver aqui o professor Alex falar de Windows 7, certo? Por quê? Porque eu acho que não compensa mais a gente falar de um sistema tão antigo, certo? Então, o que acontece? Vocês vão aprender sobre sistemas operacionais mais novos, vocês vão aprender sobre os componentes que estão mais atualizados, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu resolvesse ensinar o módulo de manutenção para vocês com o que eu aprendi há 10 anos atrás. Não ia adiantar nada. Não ia adiantar. Por quê? Porque a informática ela mudou muito de 10 anos para cá. De um mês para cá, ela já muda. A gente já tem o lançamento de um novo produto, de alguma coisa que já ajuda a gente, entendeu? Então, é extremamente necessário que vocês sempre se atualizem, que vocês sempre tenham esse conhecimento sobre a informática, entendeu? Sempre se atualizem, ok? A gente não pode ficar preso dentro da mesma coisa sempre, ok? Vamos lá. Peraí, opa. Volta. Opa, peraí, agora é assim. Então, nesse módulo, vocês vão aprender um pouco da história do computador, um pouquinho, bem resumido, tá? As noções básicas aí de adquirir conhecimento na manutenção de uma máquina, tá bom, galera? Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho até que corrigir esse slide, gente, tá errado, tá? Deixa eu ver se eu consigo corrigir ele agora para mostrar aqui para vocês. Pera aí. Vou corrigir aqui, pera aí. Porque senão vocês vão ficar perdidos aí. Agora sim. Então, gente, a palavra informática, ela vem da junção dessas duas palavras, ou seja, da palavra informação e a palavra automática. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue automatizar algumas das nossas tarefas através de uma máquina, a gente tem, então, o conceito de informática. Por quê? Eu pego uma informação e torno ela automática. Neste caso, então, eu tenho este conceito que é um conceito que ele existe desde os anos 40, que é o conceito da informática, ok? E hoje os computadores eles estão cada vez mais simples de se operar e cada vez menores. Mas para chegar a isso, a evolução ela foi notória. Vamos conhecer um pouco dessas gerações do computador e tudo mais? Vamos começar por esse carinha aqui, que é o ENIAC. Eu quero perguntar para alguém aqui, a galera que está assistindo essa aula agora, deixa eu ver aqui qual que era. Só um minutinho aqui, galera. Alguém aqui já assistiu um filme chamado O Jogo da Imitação? Esse é um filme de 2014. Alguém aqui, responda aí no chat para mim se alguém já assistiu. Então, galera, deixa eu tentar resumir aqui. O Jogo da Imitação, certo? Ele conta a história. Depois eu acho que eu vou até passar. Eu acho que tem ele no Netflix. Se não tiver no Netflix, tem ele no HBO Max.
né, em um desses dois streamings. Então, ele conta um pouco da história do início dos computadores lá na Segunda Guerra Mundial, quando eles tinham máquinas que eles conseguiam criptografar informações para que, assim, o exército do eixo, né, no caso, Alemanha, Itália e Japão, essas mensagens não fossem interceptadas pelos Estados Unidos, certo? Pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Então, eles tinham esses computadores, né? Por exemplo, vocês estão vendo esse computador aí, e aí ele conta como é que esses computadores funcionavam e tudo mais. É um filme bem bacana, eu recomendo vocês assistirem, tá bom? E aí, por exemplo, eu tenho. Aí só confirmando para vocês, tá, gente? Esse filme é só na Netflix mesmo, tá? Não tem no HBO Max, não, tá? E aí, por exemplo, ó, esse computador aí, o ENIAC, gente, ele ocupava o tamanho de um prédio. Olha o tamanho desse brutamontes que vocês estão vendo aí. Ele era enorme. E ele fazia algumas dezenas de cálculos por segundo, assim, coisa bem pouca, sabe? Mas era o que tinha para a época. Ele usava válvulas, certo? Era um computador enorme que ele conseguia, então, fazer essa sequência de algoritmos para fazer esses pequenos cálculos e, assim, por exemplo, criptografar essas mensagens. Então, a partir do momento que você tinha essa máquina desempenhando diversas funções através de cálculos de algoritmos, você tinha, então, o conceito do computador, que é esse conceito que vocês estão vendo aqui com o ENIAC, que foi, se não me engano, de 1943. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida até agora, galera? Estou falando rápido demais, está indo bem? Está dando para pegar? Pode seguir, né? Quem era de planilhas aí, tá achando mais. Vocês acham que vai ser mais fácil ou mais difícil? Dário, você tá falando isso. Se você não fechar com 10 esse módulo, eu vou te puxar a orelha, cara. Você vai ver. Vamos lá. É, Então, a gente tem aqui, na segunda geração, isso aqui foi nos anos 50, a máquina Turing, né? Que é uma máquina que ela apresentou o sistema de válvulas e aí foi inventado o transistor. Vocês estão vendo aí, ela parece pequena, mas na verdade essa máquina tem quase 2 metros de comprimento. Então você tinha aí uma máquina que ela conseguia fazer mais operações por segundo e assim ter um processamento melhor. Então você já percebe aí que as máquinas elas já conseguiam diminuir de tamanho. Nos anos 60, a gente chegou nesse carinha aqui, ó, que é um cara bem portátil entre aspas, ele era do tamanho de um frigobar, né? Que é o DEC PDP-8, que ele foi o primeiro computador que marcou o quê? A invenção dessa coisinha aqui, ó. Foi a primeira vez que nós tivemos, então, o uso do microprocessador. Então, aqui você já conseguia fazer milhares de cálculos por segundo, centenas de milhares de cálculos por segundo, né, em um equipamento super compacto. E por isso as máquinas elas começaram a ficar menores, porque você tinha já um algoritmo inserido aqui de fazer milhares de cálculos, certo? Que você conseguia, então, que a máquina conseguisse fazer mais funções e de uma forma mais portátil, entendeu? Então, você vê que aquele computador que ocupava um prédio inteiro 2 décadas antes, agora ele fica cada vez menor. E aí a gente chega aí na quarta geração, olha só esse cara aí, ó, nos anos 70, o Altair 8800. Os computadores eles começam a chegar nas residências, não aqui no Brasil ainda. Estados Unidos, Europa, Japão, né? Então, você tem olha só, a máquina que era do tamanho do frigobar, agora cabe em cima de uma mesa, certo? Claro, não chega nem a portabilidade e a facilidade de uso que a gente tem com o computador de hoje. Mas só aí você já tem uma máquina que ela já começa a se popularizar, já começa a deixar aquele cenário de filme de ficção científica, certo? Começa realmente a ser uma máquina de total portabilidade. E aí chegamos na quinta geração, a quinta geração que é essa daí, ó, que começou nos anos 80 com o IBM PC, não, o IBM PC e o Macintosh, que é esse computador da foto. E aí a gente começa a ter uma coisa que é a interface gráfica. Os computadores de antes, eles tinham apenas uma telinha preta com caracteres verdes, brancos e por aí vai e tal. Agora que não. O computador começa a adquirir o formato que a gente costuma ver hoje, ou seja, de janelas, né, de alternar janelas, de vários programas abertos. A gente está vendo aí na foto que foi a primeira vez que a gente tem o mouse, certo? O mouse, ou seja, um dispositivo apontador, os dispositivos de entrada, eles começam a ficar mais inteligentes. É,
E aí você tem também dispositivos externos. E aí os computadores aí eles começam a explodem nas casas, né? Todo mundo passa a ter computador. No Brasil também começam a chegar as primeiras unidades, tá bom? E aí chegamos na sexta geração, que é essa geração que a gente vive nos tempos modernos, né? Computadores com processadores cada vez mais potentes, internet de alta velocidade, conectividade facilitada, gráficos muito potentes também, né? Então, é igual eu coloquei a foto desse iMac aí, né? Que inclusive já é um computador atrasado. Esse iMac, inclusive, já até saiu de linha, né? Mas que ele representa um pouco do que é essa portabilidade juntando com uma enorme performance quando a gente trata, então, de um computador, ok? E, claro, a gente já está numa outra geração agora, a gente já entrou na sétima geração, que a gente não só manipula a máquina, mas a gente também está inserido no universo em que a máquina está. Ou seja, aí a gente está falando de metaverso, a gente está falando aí de inteligência artificial, de realidade aumentada, entendeu? Então, essa já é uma geração que a gente está vivendo aí. Tem um filme, um videozinho de 5 minutos que eu quero passar para vocês, só que por ser uma aula online, eu não consigo, vocês até conseguem ver, mas não vai aparecer o som aí para vocês. Então eu vou deixar lá no Avalon o link desse vídeo que está nesse slide aqui, porque senão se eu passar ele agora, vocês até conseguem assistir aí no slide, porém, deixa eu ver aqui, cara, se tem algum jeito dele passar, desse slide passar com som. Espera aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma forma. Eu acho que não vai. O som vai só para o meu fone. Como o som está como retorno, ele vai só para o meu fone de ouvido aqui. Ele não vai aparecer para vocês, tá bom? Então, vai estar o link desse vídeo lá no Avalon para que vocês possam estar vendo, tá bom? Bom, todo mundo entendeu isso a respeito da evolução do computador? Bem tranquilo para todo mundo, galera? Pode continuar? Tranquilo. Vamos lá, vamos seguir então. Então, agora que a gente já viu como a computação evoluiu, vamos conhecer os tipos de computadores para que assim possamos entrar efetivamente no nosso módulo e saber, cara, onde é que a gente vai colocar a mão, porque cada computador tem um tipo de manutenção diferente, um tipo de cuidado diferente. Nem todos os computadores a gente vai ter o mesmo tratamento, então a gente precisa conhecer cada um a fundo para que assim a gente possa, então, fazer um reparo de qualidade, ok? Vamos conhecer, então, os tipos de computador aí. Primeiro, a gente não pode deixar de falar que é o computador que todo mundo começa na informática, que é o desktop, ou o computador de mesa, né? O computador que é a escola, onde todo mundo começa, né? Basicamente, gente, o desktop é um computador que ele tem o dispositivo de entrada e o dispositivo de saída, e eles separados. Ou seja, eu tenho teclado e mouse, tela, tudo separado do gabinete, certo? Então, apesar de a informática ter evoluído, por exemplo, os notebooks terem baixado de preço bastante nos últimos anos, com exceção da pandemia, gente, quem tentou comprar um computador em 2020, meu Deus do céu, eu mesmo tentei, eu gastei uma nota num computador muito ruim, né? Eu paguei muito caro por ele, né? Graças a Deus que hoje eu estou com um computadorzinho melhor depois que os preços, a pandemia a pandemia foi diminuindo, os preços foram voltando ao normal, né? E eu consegui me livrar daquele computador que eu tinha, mas foi difícil, viu? Quem precisou comprar um computador para estudar no home office no início da pandemia foi bem complicado. Então, apesar dos notebooks eles terem evoluído e tudo mais, e terem baixado de preço, exatamente, Dário, o preço tinha dobrado mesmo, né? Então, não tinha muito para onde correr. E aí, apesar hoje, o desktop ele ainda é preferido por muita gente. Sabe por quê? Primeiro, fator, preço. O notebook barateou, mas ele ainda é mais caro que um desktop. Segundo, facilidade de manutenção. Gente, vamos lá, cadê o... Gente, tinha um notebook aqui que eu usava aqui. Ah, tá aqui atrás. Que eu usava para demonstração. Olha só, esse notebook aqui. Um notebook já antiguinho e tudo mais, certo? Vamos supor que eu queira trocar o HD desse notebook aqui. Ó. Ele não tem tampa atrás. Só tem uma para memória. Gente, eu tenho que tirar toda essa carcaça. Tirar a carcaça aqui de cima. Tirar o teclado. Desparafusar a placa-mãe. Olha o tamanho do trabalho. Um desktop, eu preciso fazer um reparo, eu abro a tampa, tiro a peça danificada, coloco a peça nova, acabou. Então, por isso que hoje um desktop ele é muito preferido em escolas,
em empresas, entendeu? Porque você precisa de uma rapidez na hora de você fazer uma manutenção. Então, o desktop ele ainda tem essa facilidade para você poder estar fazendo essa manutenção e tudo mais, entendeu? Então, por isso que muita gente não gosta muito do desktop, não gosta muito do notebook, ainda prefere o desktop. Então, vamos falar aqui, ó, sobre o outro carinha que é o notebook, né? Também chamado de laptop, as duas formas estão corretas, você pode usar os dois termos, tá bom? Eles são computadores portáteis que eles podem executar as mesmas funções do desktop, alguns com menos potência, alguns com mais potência, vai variar de acordo com a configuração. E uma característica veemente de todo notebook é todos eles têm essa peça aqui em comum, que é, deixa eu tirar aqui, cadê? Vamos lá. Que é esse carinha aqui, ó, a bateria. A bateria que é o que garante que ele consiga funcionar num ambiente externo ou que ele consiga funcionar quando não tem energia vinda de uma tomada, certo? E aí vai variar de acordo com o número de células, quanto tempo que vai durar a bateria, de acordo com a configuração de cada computador, né? E aí, por exemplo, nos últimos anos, como ele barateou muito, ele ficou cada vez mais popular. Estudantes, principalmente estudantes universitários, gostam muito, né? Porque facilita bastante os estudos, certo? Profissionais liberais, certo? Ou seja, pessoas que trabalham com computador. Por exemplo, eu aqui na Enet, eu só dou aula com o meu computador, certo? É um notebook que eu carrego todos os dias, certo? Não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver, não. Só dá para ver só a pontinha dele aqui, só, né? Eu, por exemplo, eu sou do time notebook. Hashtag time notebook. Por quê? Eu gosto, eu acho a ideia da portabilidade melhor, certo? E eu tenho mais flexibilidade para realizar o meu trabalho, para realizar minhas aulas, certo? E, claro, os notebooks, eles evoluíram bastante. Eles ficaram cada vez mais finos, cada vez mais leves, certo? Então, eles têm uma portabilidade maior para você poder estar, então, para você poder estar executando aí o uso dele. E mais, né? Claro que para isso ele teve que perder alguns componentes, que a gente vai falar sobre isso lá na nossa aula de hardware semana que vem, tá bom? Bom, aí vamos falar do próximo, que é esse brutamontes, esse trator aí, que é o servidor. O servidor, gente, ele é um computador muito potente, mas que ele não é potente para você é, é, para você jogar aí um League of Legends. Não. A potência dele é dedicada exclusivamente para uso profissional. Ele é um computador que ele é feito para não parar de trabalhar. O que acontece? O servidor, através do servidor, eu consigo armazenar sistemas. Por exemplo, quando vocês acessam o Avalon remotamente, tem um servidor, um computador que fica. Vocês podem. Se vocês tentarem acessar o Avalon 3 da manhã, num sábado, vocês vão conseguir. Por quê? Porque tem um servidor que está hospedando esse sistema. E é um servidor que ele nunca desliga. Né? O Google, qualquer site que vocês tentarem acessar, eles estão hospedados em um servidor. E assim, servidores são máquinas feitas para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, é uma máquina que não para. Então tem que ser uma máquina com bastante refrigeração, tem que ser uma máquina com componentes muito robustos, né? Professor, pô, e se eu precisar fazer uma manutenção no servidor, como é que eu faço se não pode desligar? Você faz. Simples. Os servidores, eles têm componentes que, por exemplo, a maioria dos componentes dos servidores, o processador, fonte e tudo mais, eles têm tudo redundante. O que seria redundante? Dobrado. Então, por exemplo, uma fonte queimou, sem problemas. Ele vai ter duas fontes, a outra segura enquanto o servidor funciona, você vai lá, tira a fonte com ele ligado, coloca a fonte. Vocês estão vendo essa foto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse gabinete torre aqui, porque eu tenho o servidor tem de dois tipos. Eu tenho ele torre e eu tenho ele rack, né? E aí o que acontece? Vocês estão vendo, aqui eu tenho os HDs do servidor, que eles ficam na frente. Vitória, tem como desligar, mas assim, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui um servidor aqui na Enet, vamos supor não, a gente tem um servidor que controla as nossas câmeras de todas as salas. Aí eu vou desligar o servidor. O que vai acontecer? Onde é que vai ficar registrada a imagem das câmeras? Então, as empresas elas optam por não desligar o servidor. Por quê? Senão você vai parar um sistema inteiro que está funcionando. Se, por exemplo, a gente desligar o servidor do Avalon quando a escola fecha, vocês não vão conseguir acessar o Avalon depois das 6 da tarde. Entendeu?
Então não tem, é um computador que ele é feito para não ser, ele pode ser desligado? Pode, mas ele foi feito para não ser desligado, ok? Bom, e aí, por exemplo, vocês, só um minutinho aqui, galera. Aqui não. Então, e aí vocês estão vendo aqui, na foto do slide aqui, que eu tenho, por exemplo, os HDs de um servidor aqui. Eu tenho esse com 8 HDs. Aí um HD deu pau. Preciso trocar. O que eu faço? Simplesmente vai lá, destrava, tira o HD, coloca outro, segue a vida. No desktop você não pode fazer isso. Para trocar um componente interno, você tem que desligar o computador. Aqui não. Você pode fazer com ele ligado e ele continua funcionando sem problema nenhum, ok? E assim, como ele é um computador que ele gere um sistema de uma empresa, ele é um computador que não é qualquer pessoa que consegue, não é bagunçado assim, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a ele. Tem que ser uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem experiência de geralmente alguém do departamento de TI. E tem que ser um computador que ele fica o tempo inteiro com muita segurança, igual eu falei, não é qualquer um que pode acessar. E um computador que o tempo inteiro ele precisa de refrigeração. Por quê? Porque ele não desliga. Ah, professor, mas é o cooler? Não. O servidor aqui da Enet, que tem as nossas câmeras, os nossos sistemas de telefone, os nossos sistemas aqui de matrícula, é um servidor que ele fica 24 horas por dia ligado. Vou falar sobre essa questão da energia, Dani. E 7 dias por semana. E tem um ar-condicionado, igual esse aqui que está em cima da minha cuca aqui, que eu tive que desligar porque eu estava morrendo de frio. Tem um ar-condicionado só para ele. Entendeu? Que fica o tempo inteiro também sem poder desligar, o tempo inteiro jogando ar frio em cima dele. Se a energia acabar, geralmente, ambientes que tem servidor, eles também têm no break, entendeu? Por quê? Para segurar enquanto a energia. E não é no breakzinho pequeno, não, é no break grande, né? E outra coisa, servidores, quando eles têm fontes redundantes, ou seja, duas fontes, uma tomada está vindo de uma fonte de energia, a outra está vindo de outra. Por quê? Porque se aqui cair, a outra segura. Se as duas vindo mesmo, vai cair as duas de uma vez. Então, o servidor ele exige uma certa experiência para você poder montar ele, entendeu? Para você poder estruturar ele dentro do seu departamento de TI. Compreenderam? Bom, e assim, gente, é uma máquina que ela é feita para durar. Se um desktop dura aí seus 8, 10 anos, você pode colocar aí um servidor para ele durar 20 anos que ele vai funcionar da mesma forma, tá? Por isso que ele é uma máquina muito cara, mas é uma máquina que se paga para a empresa, entendeu? Agora imagina o seguinte, e se a gente pegasse um desktop e colocasse a configuração de um servidor? A gente chegaria nisso aqui, ó. Numa workstation, também chamado de estação de trabalho. Ele tem a configuração de um servidor, mas é uma máquina para uso comum. Entre aspas. Por quê? Isso aqui, por exemplo, não é uma máquina também feita para jogar, é uma máquina também dedicada ao uso profissional. Mas para uso profissional o quê? Por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo aqui que ela é muito potente, mas ela não serve para jogos, serve para modelagem, para renderização. Então, por exemplo, o Workstation é uma máquina que ela é muito cara, mas que ela é muito utilizada, por exemplo, para arquitetura, engenharia, modelagem 3D, produção de cinema, por exemplo, um estúdio tipo uma Pixar da vida, né, um estúdio de animação, a galera que projeta carros, entendeu? Um estúdio de televisão que tem que ter aquele monte de câmera que tem que ficar revezando numa cena, eles utilizam esse tipo de computador, certo? E a Workstation ela pode ter tanto o formato de um desktop, né, quanto eu tenho Workstation móvel também, ou seja, notebook com configuração de Workstation, e por sinal é bem caro. Então são máquinas caras que são feitas mesmo para trabalho. Aí a gente tem esse outro tipo de computador aqui que é o storage, né? O storage ele é um computador que ele é dedicado. A palavra storage, gente, vem do inglês, que significa armazenamento. Então ele é uma máquina exclusivamente para armazenar arquivos. Então, por exemplo, eu quero pegar um relatório, eu tenho um storage lá na Enet de Curitiba, tá? E eu quero pegar esse relatório de lá. Esse relatório tá num storage que está conectado numa rede. Lembrando, storage eles sempre são conectados em rede, certo? E aí o que acontece? Eu consigo de qualquer lugar do Brasil acessar esse storage e acessar esse relatório que eu quero pegar. Entendeu? É uma máquina, vocês podem ver aí, é uma caixinha, um monte de HDs ou com um monte de SSDs,
que é justamente apenas para armazenar arquivos e compartilhar esses arquivos em rede, geralmente dentro de uma empresa. Ele não tem uma outra função, tá? É apenas isso, armazenar arquivos e poder permitir o acesso de todo mundo, ok? Alguém já tinha visto isso daqui, gente? Alguma vez? Alguém já tinha visto esse tipo de computador aqui? Esse computador aqui, ele também é conhecido como um outro nome. Ele também é conhecido como NAS, NAS, que é uma sigla em inglês que significa Network Attached Storage, ou seja, armazenamento compartilhado em rede, entendeu? Ou atrelado a uma rede, entendeu? Não precisem decorar isso aqui não, tá, gente? Eu não vou cobrar muito sobre isso aqui não, tá? E aí a gente tem o mainframe que é o ápice da computação, que é o quê? Que é quando a gente tem um computador, você pega lá dezenas, centenas, milhares de servidores, você empilha todos eles e forma um único. E aí, ó, gente, isso aqui que vocês estão vendo, esse fundo de tela, isso aqui é do tamanho de um prédio, gente. Então, se vocês pegarem Apple, Microsoft, o Google, essas grandes big techs ficou meio redundante, né? Essas grandes empresas de tecnologia, vocês vão ver que, então, para eles terem, por exemplo, olha quantas pessoas, quantos milhões, bilhões de pessoas têm que acessar um Gmail por dia. Então, Dário, você me perguntou aí, o Storage tem a mesma função do Google Drive? Tem, tem, exatamente. Você pode criar um próprio armazenamento como se fosse um Google Drive e acessar ele de qualquer lugar, entendeu? Basta você saber configurar ele na rede. Dessa forma, entendeu? Você pode até criar um Google Drive pessoal. É... Qual a diferença de um para o outro, então? Então, por exemplo, de um para o outro você fala em relação a quê? Você fala em relação ao mainframe? Olha só. Presta atenção nessa foto aí que você está vendo. Olha só o tanto de hacks que eu tenho e dentro de cada hack desse, olha o tanto de servidores. Qual o motivo pelo qual eu devo substituir um pelo outro? Porque então, o storage, no caso, ele é uma coisa mais pessoal, entendeu? Se eu quero, por exemplo, ter mais segurança na minha empresa e não correr risco de outra pessoa acessar os arquivos, eu posso criar um armazenamento que ele seja exclusivo apenas para quem tem as credenciais dentro da empresa, entendeu? Então, ele é muito voltado para essas empresas que pedem muita segurança no armazenamento de informações. Deu para pegar agora? Beleza, então vamos continuar. Então, o mainframe é isso, gente. Então, pega, por exemplo, quantos bilhões de pessoas acessam o Gmail por dia? Imagina um computador para receber essa carga toda, entendeu? Então, para isso, a gente tem o mainframe. Então, é para isso que são dezenas, centenas ou até milhares de servidores que formam um único computador, ok? E aí eu pergunto, um smartphone, um tablet, um relógio, eles podem ser considerados computadores? Sim, gente, eles podem ser considerados um computador. Por quê? Eu tenho um processamento aqui dentro, certo? Aqui dentro eu tenho um processamento que vai executar todas as minhas funções, certo? Boa parte das funções que eu tenho no computador, eu consigo executar elas aqui, certo? Então, por exemplo, os dispositivos móveis, eles também, sim, podem ser considerados computadores, desde que eles façam mais de uma atividade. Por exemplo, uma calculadora não pode ser, porque a calculadora só tem apenas um único objetivo, que é o quê? Fazer cálculos matemáticos. O celular não, olha o tanto de coisa que você consegue fazer com o celular hoje. A Vitória me perguntando, quando um servidor do Google fica fora do ar, é a mesma coisa que um servidor parar de funcionar? Sim, é isso mesmo. Quando você não consegue acessar o Google, por exemplo, deu um problema técnico que o Instagram caiu. O servidor lá da Meta deu algum tipo de problema, entendeu? É uma das causas que pode acontecer. Então, por exemplo, aí só voltando aqui. Então, qualquer dispositivo que eu tenha um algoritmo para realizar diversas funções, eu posso considerar um computador. Ou seja, pegar aqui, o tablet, eu posso considerar ele um computador? Posso considerar um computador. Smartphone, igual eu falei para vocês, um relógio inteligente, por exemplo. Claro, se você pegar um relógio que apenas marca a hora, tem um, ok, é apenas um relógio. Agora, por exemplo, aqui eu tenho um relógio que tem conectividade, eu tenho um relógio
que ele tem todas essas funções, então sim, eu posso considerar ele um computador porque ele tem um processamento muito potente que permite, então, que todas essas funções, elas sejam executadas de forma tranquila. Ok, galera? Bom, ficou alguma dúvida aí? Eu sei que eu gosto dessa turma de vocês, essa turma de vocês, desde quando eu peguei ela lá no finalzinho, lá em Web Design, e depois eu peguei ela em planilhas inteira, e depois agora estou com ela em manutenção. Olha como eu estou perseguindo vocês. O que eu gosto dessa turma é que é uma turma que é muito participativa, que é uma turma que sempre pergunta, que sempre tem dúvida. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana, porque o módulo de manutenção é um módulo que ele vai aguçar e muito a curiosidade de vocês. Quando a gente começar a mexer nas peças, aí que vocês vão ver que realmente a coisa ela vai engrenar bastante, tá bom? E é isso, galera. Essa foi nossa aula de hoje. Não vão embora ainda, que eu vou fazer a chamada com vocês, tá bom? Fiquem aí, tá bom? E aí, daqui a pouco eu vou estar liberando a atividade para vocês fazerem, tá? Não esqueçam de fazer a atividade, tá bom? Galera que viu gravado também, a atividade também vai estar disponível, então não esqueçam de fazer a atividade, porque só assim é que eu consigo computar a presença de vocês. Aprender a trocar peça? Claro que vai. Óbvio. Uma pena que vocês não vão estar aqui presencialmente para a gente poder aprender de forma mais tranquila. O pessoal dos outros, o pessoal adora, se diverte na minha aula de manutenção, porque eu ensino a trocar as peças de um jeito bem dinâmico. Não é aquele jeito difícil, entendeu? Vocês vão gostar desse modo, tenho certeza. Ó, vocês vão gostar muito mais que planilhas. Tá bom? Então, vou fazer a chamada de vocês, tá bom? Galera, eu vou só interromper a gravação aqui, porque galera que assistiu gravado, agora eu vou ficar só com a galera que está ao vivo para fazer a chamada, tá? Não esqueçam de fazer a atividade para vocês não ficarem com falta, tá bom? Vamos lá, deixa eu aqui.